Hi guys! No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre variáveis, mas a gente vai entender como é que funciona a entrada e saída de dados, ou seja, a gente vai aprender as funções de entrada e saída de dados, os famosos CIN, Cout do C++. E para acompanhar isso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e comente aí pra você acompanhar mais vídeos como esse e ter acesso a mais essa série de vídeos envolvendo a parte de C++ na área de robótica. Eu me chamo Daniel e esse é o MATLAB. E aí pessoal, hoje a gente vai acompanhar e aprender sobre a função de escrita no C++. E para entender ela, é bem simples. Ela é Cout, coloca dois sinaizinhos de menor que, depois escreve entre parênteses, ou parênteses? Essas aspas duplas, o texto na qual você quer, parênteses, entre aspas duplas, o texto na qual você quer. Seja Daniel o melhor professor, MATLAB o melhor canal, ou qualquer coisa que você quer escrever. Normalmente, é padrão do C++ sempre vir a palavra Hello World como padrão, inclusive com C++. Depois que você escreveu o texto que você quer colocar, para finalizar o texto, você coloca duas sinaizinhos de menor que de novo, e depois você termina com endline. Cout é a função de escrita, endline é o corte de linha que ocorre de uma seção para outra. Simples, não? E essa é a primeira função que você teve que aprender. E agora a gente vai fazer algumas manipulações de texto com o C++. Fica no vídeo aí. E aí pessoal, aqui voltando à parte do Code Blocks, agora a gente vai acompanhar e entender um pouco mais sobre como é que funciona o Cout e fazer algumas manipulações de texto envolvendo essa parte Cout. Primeira coisa que a gente vai entender é como funciona o código de C++. Primeira coisa, aqui a biblioteca na qual a gente vai utilizar, que ele inclusive é responsável pelo texto Cout, que está escrito assim, pela função Cout, pela função CIN, que a gente vai ver mais tarde, pelo endline e outras utilidades que a gente aplica. Então, esse é o texto, as medidas de pré-processamento que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Se você não viu, acompanhe os vídeos. Agora aqui é a função main com uma variável inteiro, ou seja, no caso aqui ela vai ter que retornar uma variável aqui 0, valor inteiro. Aqui a gente vai trabalhar primeiro com essas duas primeiras linhas de código. Então eu vou comentar. Como é que faz para comentar? 2 contrabarras e você já comenta a linha em C++. Mais tarde a gente vai utilizar como é que funciona. Daniel, se eu fosse colocar aqui executar, ia rodar esse código que está aqui? Bora eu ver? Rodou. Mas porque antes eu já tinha compilado o código. Ou seja, eu primeiro tenho que compilar e depois rodar. E aqui vai aparecer o código. Imprimir no famoso Hello World, que é essa primeira linha. Depois, ele vai aparecer teste com 2 Couts, ou seja, primeiro eu escrevi teste com, dei um espaço, e aqui tá vendo que eu não coloquei esse Ctrl/N, o que acontece? Esse Ctrl/N ele faz pular a linha. Como aqui eu não pulei a linha, ele continuou escrevendo, mesmo tendo outro Cout após. Então, 2 Couts. E aí ficou assim. O primeiro texto foi, depois pulou a linha, e depois eu escrevi o primeiro Cout, teste, e depois com 2 Couts. A gente podia escrever qualquer coisa aqui. Daniel, melhor professor. E aqui a gente escreve Mac, sem espaço. E aqui, Lab. Essas são algumas das manipulações de texto que a gente pode utilizar. Ah, Daniel, o que aconteceria
se eu rodasse aqui o play, que nem eu estava falando antes. Salvaria as informações nas variáveis ou nos textos anteriores que a gente escreveu. Por isso que é sempre bom a gente compilar ou executar o compilação e execução tudo junto. Aí o que acontece? Daniel, melhor professor, e MATLAB, mesmo escrito em 2 couts, a gente escreveu uma palavra só. Essas são algumas das manipulações que a gente vai utilizar. Tá. Endline, ele gera um caractere novo na linha e também descarrega um buffer de saída, ou seja, ele faz a mesma coisa que o Ctrl+N, que é um buffer de saída. Então, quando a gente escreve aqui o cout sem o Ctrl+N, mas com endline, ele vai pular uma linha novamente. Assim. Escrevo uma linha e depois escrevo mais outra. Tá vendo? O endline, ele funciona semelhante ao Ctrl+N. Tem essas duas maneiras. É mais comum no cout a gente utilizar o endline. Não significa que em uma oportunidade, uma necessidade, a gente vai ter que usar o Ctrl+N. Talvez a gente veja isso, como é que funciona. Agora, a gente vai para algumas aplicações de C++, mais de variáveis. Bora lá? Então, agora a gente vai trabalhar com a manipulação de variáveis com um cout. A gente trabalhou com o conceito de variáveis na aula anterior e agora a gente vai observar como é que funciona. Primeira coisa, a gente declara as variáveis. Você lembra? A gente te ensinou como é que trabalha as variáveis. E a primeira variável que a gente vai trabalhar é 25. E a segunda é 5. Certo. A gente vai escrever aqui um conceito que perguntar pro cara cout, a minha idade é, e escrever o número da variável. E depois, o número de paths que Joaquim tem é, e o número da variável. Toda vez que a gente quer escrever uma variável, a gente tem que separar o texto da variável no C++. Vamos observar. Compilar, rodar. E aqui aparece. Comparando com o que foi escrito. A gente primeiro escreveu o texto, depois a gente colocou a variável, separados por menor que. E a gente colocou o endline para fazer o corte de linha. A mesma coisa aqui. A gente escreveu o primeiro texto entre aspas duplas e depois a gente escreveu a variável num 2, que é no valor de 5. E tudo deu certinho, certo? Agora a gente vai somar esses dois valores. Tá. Para somar as operações, a gente utiliza semelhantes, pelo menos de mais e menos, que é o que a gente vai ver inicialmente. Então, bora liberar esse cout aqui para ver o que dá. Observando esse cout, deu semelhante, certo? A gente escreveu os dois valores e depois escreveu a soma dos dois valores. Ah, Daniel, e se eu tivesse escrito aqui um chá? Não ocorreria nada disso. Bora tentar para ver o que é. Vai dar uma coisa muito esquisita, na verdade. Porque o chá, mesmo que você esteja salvando valores dentro dele, ele vai entender como se fosse caracteres. E o que vai acontecer? Deu isso. O valor de num1 mais num2, ele ficou salvo como uma variável já escrita pelo que a gente programou no conteúdo passado. Mas aqui virou 2 caracteres desconhecidos. Porque 24 e 25, eles nem estão entre aspas. Bora testar agora com aspas. Tá vendo que ele escreveu o 20 e ele escreveu só o 5. Não escreveu nem o 25. E tá vendo que o valor deu 106. Porque realmente ele ocupou um espaço de memória que não estava incluso nisso. Quando você salva 2 valores diferentes. Então esse é o problema. Sempre bom prestar atenção quando você observa essas questões de variáveis.
Por hoje é só, pessoal. A gente vai ficar por aqui e no próximo a gente vai ver a parte de CI, a famosa entrada de dados, que a gente trabalhando só com a saída de dados, só está expulsando. O usuário só está vendo os valores, está vendo como é que escreve tudo, mas depois a gente vai ver como é que lê as variáveis, a gente recebe as variáveis do usuário. Combinado? No mais é isso. Curta, compartilhe, se inscreva, dá o like aí e tchau, pau na máquina, e é isso.